Brasil é o país onde mais se realizam cesáreas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. De acordo com a entidade, as taxas chegam a 84% no sistema privado e 40% no sistema único de saúde, mas recomendado é de 15%. Durante essa semana, na série Partos no Brasil, uma nova perspectiva, você vai conferir a realidade do cenário de nascimentos, a relação entre cesarianas e o parto normal, além de novos procedimentos como o parto humanizado. Na reportagem de abertura, a repórter Larissa Vitoriano traça um panorama geral sobre partos no país e o histórico brasileiro sobre o tema. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. A escolha do procedimento que será feito no parto é um fator muito importante durante toda a gravidez, que influencia nas primeiras horas de vida do bebê. Em paralelo a este momento, há uma indústria da saúde que influencia e determina o que será feito com a mãe e o bebê, sem dar autonomia para a própria mulher. A assistente social Andréa Teodósio, de 41 anos, tem 4 filhos e realizou os 2 métodos mais populares no país. Minha primeira filha foi parto normal. Não me foi perguntado como eu gostaria que fosse. Minha segunda filha também foi parto normal e eu desejava que fosse normal, não queria ter cesárea. O terceiro filho também foi parto normal. E o meu quarto filho foi uma cesariana. Na verdade, só fiz a cesariana pensando na oportunidade que eu tive na época de fazer ela queadura. Porque, caso contrário, eu preferiria parto normal. Na época, o meu entendimento era que não era legal fazer cesárea. Eu tinha muito receio de ter problemas no pós-cirúrgico ou mesmo no momento da cirurgia. A minha opção era o parto normal, mas também nunca fui perguntada, né? Esses casos como o de Andréa são frequentes, em que não é perguntado sobre qual o procedimento que deseja ou a preferência de nascimento. A cultura da cesariana é muito enraizada no país, como falam os profissionais da saúde. Em comparação com países estrangeiros, como na Holanda, em que só 10% dos partos são realizados pelo método, o Brasil possui índices alarmantes sobre o seu uso. Uma pesquisa com 437 mães no Rio de Janeiro, pelo Instituto Fiocruz, analisou que no início da gestação, 70% delas não tinham a cesárea como a primeira opção, mas 90% delas tiveram seus bebês assim. Para o historiador Roger Neves, esse culto à cesárea tem muita influência no grande número de mortes que ocorriam, anos atrás, no momento do parto. Agora, esse quadro se inverteu. Atualmente, a cesárea se popularizou muito no processo cirúrgico. Porém, muitos especialistas e pesquisas apontam que o processo normal de parto, o tradicional, é mais seguro do que a incisão cirúrgica. E aí você vê que a cesárea não é um processo cirúrgico de avanço tecnológico. Ele é refutável em relação à humanização da pessoa, entendeu? De você estar com a pessoa e conceber o bebê de forma humana, de forma normal. E que hoje é muito aproveitada pelo processo de mercantilização da saúde. Para o historiador, o percurso de partos e a estrutura da saúde pública e privada no país influenciam muito no comportamento tanto das mães como dos profissionais da saúde no momento do nascimento. O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo da Silva Vaz, em entrevista para a Rádio CBN, fala sobre os perigos da cesárea. A cesariana, inclusive, ela leva mais risco de ter um problema ao nascer do que um parto normal. Para o pediatra, a estrutura hospitalar ou social em que a mulher possui para ter o seu bebê influencia muito no procedimento que será realizado o seu parto. Larissa Vitoriano, de São Paulo, para a Rádio Fapcom. Amanhã você saberá mais sobre o embate e os detalhes do parto normal e a cesariana, com casos exclusivos de mulheres que passaram pelos procedimentos no momento do nascimento de seus filhos. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. Em novembro do ano passado, 15 grávidas com desejo que seus filhos nascessem de parto normal foram selecionadas para uma pesquisa na revista Crescer. As mães tiveram acompanhamento médico para mudarem a rotina, incluindo atividades físicas e alimentação correta, com o objetivo de ter uma gestação ainda mais saudável. Mesmo com as medidas de precaução e o histórico de saúde positivo, 10 grávidas não tiveram o pedido atendido. Depois dos 9 meses, os filhos nasceram de cesárea. No segundo capítulo da série Partos no Brasil, uma nova perspectiva, a repórter Thaís Borges apresenta os 2 procedimentos mais populares no país. Partos no Brasil, uma nova perspectiva.
Nos hospitais brasileiros, são bem comuns mudanças como essa. Depois de planejarem os partos com os médicos, muitas mulheres têm o desejo negado ao decorrer da gestação, ou até mesmo no dia do parto. Rosalina Caetano é mãe de 3 filhos. Todos nasceram de cesariana. Na primeira gravidez, a cesárea foi indicada porque o bebê estava sentado no útero. E na segunda, em que teve gêmeos, preferiu o mesmo tipo de método e fazer a laqueadura. Eu tive 2 gravidez e 2 cesarianas, sendo que a primeira, minha criança estava sentada na gravidez inteira. E na segunda gravidez eu tive de gêmeos e fiz laqueadura. Então, eu tive uma recuperação muito boa, muito rápida, não senti dor no parto, coisa que foi muito bom para mim, que eu sou muito medrosa. E, portanto, 2 cesarianas muito bem sucedidas. Assim como na situação de Rosalina, cada caso deve ser avaliado cuidadosamente pelos profissionais. Existem inúmeros fatores que influenciam na decisão do médico ao optar pela intervenção cirúrgica. Por isso, em qualquer mudança, o motivo e a urgência devem ser informados. As falsas justificativas usadas pelos médicos para a prática da cesárea vão de pouca dilatação, bacia estreita e até placenta envelhecida. Argumentos que são dados em muitos casos e que não são possíveis de ser confirmados sem uma bateria de exames específicos. Em entrevista para a Rádio CBN, a pesquisadora e diretora da redação da revista Crescer, Daniela Toffoli, alerta sobre os casos de emergência que a cirurgia deve ser realizada. Tem algumas situações que são bem específicas, algumas até graves, como deslocamento prematuro de placenta, herpes genital, bebê transverso, placenta prévia, em que aí não se discute, aí é necessário fazer a cesárea. Agora, há outros casos, como gestação de gêmeos ou a presença de mecônio, nos quais cada paciente deve ser avaliada ali pela equipe médica no momento, na hora que chegar do bebê nascer. O mais importante sempre é que os médicos respeitem o desejo da família e que essa decisão da mãe e do pai seja tomada com base nas informações científicas ali que recebeu. Apesar dos altos índices de cesárea, ainda existem mulheres que preferem o parto vaginal. Muitas relatam a importância do contato ao pegar o filho no colo. A enfermeira Sandiele está grávida do primeiro filho e já decidiu como será o parto no Hospital Nipo Brasileiro. Então, o meu médico ele nunca me influenciou no tipo de parto que eu tinha que escolher. Desde o começo, ele sempre perguntou se eu ia querer a cesárea ou o parto normal. E ele sempre deixou bem claro que o meu tipo físico, eu tinha muitas chances de ter um parto normal. Sandiele seria o exemplo perfeito de confiança entre médico e paciente. Mas, no último domingo, deu à luz ao filho com uma cesárea sob a explicação de ter pouco líquido amniótico. O caso da enfermeira confirmam os números do estudo Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, em que 70% das brasileiras desejam um parto normal no início da gravidez, mas apenas 15% delas, que estavam em sua primeira gestação, tiveram o pedido atendido pelos médicos da rede privada. Thaís Borges, de São Paulo, para a Rádio Fapcom. Na próxima reportagem, você vai conhecer alternativas ao parto normal e cesárea que tornam o nascimento mais natural e humanizado. Partos no Brasil. Uma nova perspectiva. Redes sociais são as principais fontes de informação para quem busca outras experiências na hora do nascimento. A violência obstétrica diária sofrida pelas mulheres muitas vezes não é relatada. Muitas intervenções são feitas sem a permissão da gestante. No terceiro capítulo da série Partos no Brasil, uma nova perspectiva, a repórter Jennifer Noronha apresenta o parto humanizado como uma nova alternativa. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. O parto humanizado é completamente diferente da cesariana e de um parto normal. As características da humanização de um parto começam no pré-natal, quando a saúde física da mulher é avaliada com a realização de todos os exames recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, além do preparo emocional da gestante para o parto e a maternidade. O contato com a mãe e o bebê é imediato. Ao nascer, vai para o colo da mãe mamar e seu cordão umbilical só é cortado quando para de pulsar. A mulher é protagonista de cada passo. Todas as pessoas que a acompanham estão ali apenas para auxiliar.
A blogueira Daniela Rabelo, 30 anos, teve uma cesárea e um parto normal humanizado. Ela conta que a experiência da cesariana foi terrível e que até hoje sente dores físicas e emocionais por lembrar do episódio. O parto humanizado foi bem diferente. O parto que eu tive, que é com uma equipe humanizada, com doula, com enfermeira obstétrica, com parteira, elas esperaram 2 dias de trabalho de parto. Ninguém pôs a mão em mim para induzir a nada. Eu que fui a protagonista. Pedi analgesia, que é uma analgesia muito rápida, que eu consegui andar, consegui sentar, pari de cócoras, dei a luz, tirei a minha neném de dentro de mim, já veio direto pro peito, ficou comigo até o cordão parar de pulso, ficou mamando nesses 20 minutos, ligada no cordão em mim ainda, recebeu ferro para 1 ano de vida por causa do sangue do cordão. Então ela foi super respeitada, eu fui super respeitada. A falta de informação foi o que fez Daniela ter como única opção uma cirurgia. Já Carla Mileneuza Silva Ricardo, 30 anos, está grávida do primeiro filho, mas decidiu pelo parto humanizado. Eu postei que estava grávida, minhas amigas logo me indicaram a ver o filme Renascimento do Parto, que estava passando, coincidentemente estava passando naquela semana na TV Brasil. Aí foi aí que eu conheci toda a fisiologia do parto e comecei a procurar. Entrei em vários grupos de gestantes e fui conhecendo mais sobre o parto humanizado. Eu acho que o principal recurso da diferença entre um parto normal para um parto humanizado, uma cesárea, é respeitar o tempo do desenvolver, do trabalho de parto, o tempo do bebê nascer. E foi aí que eu decidi. A escolha de Carla aconteceu depois do contato com pessoas pelo Facebook. Ela conheceu grupos de yoga para gestantes, se interessou e decidiu que seria o melhor para ela e seu bebê, já que muitas das mulheres que ela conhece sofreram algum tipo de violência obstétrica, algo que ela não deseja passar. Tia Rodovalho, que também sofreu violência, hoje é doula e seu último trabalho de parto foi humanizado, mesmo sendo uma cesárea. O meu terceiro filho acabou de nascer e, infelizmente, eu tive uma placenta prévia que impedia que o meu parto fosse um parto natural. Eu vivi uma cesariana, mas mesmo na experiência da cesariana com um médico humanizado, eu pude ter o meu bebê no meu colo nos primeiros minutos de vida. Ele ficou o tempo todo comigo, não foi levado pelo pediatra, foi amamentado com 5 minutos de vida. Eu pude perceber, mesmo dentro de uma cesariana, como pode ser diferente a experiência de um parto humanizado. Tia deixa claro que a forma de se fazer um parto muda completamente a vida da mãe e do bebê, inclusive após realização. O maior contato de ambos é benéfico para o crescimento da criança e seu desenvolvimento, além da recuperação quase que imediata da mulher. Jennifer Noronha, de São Paulo, para a Rádio Fapcom. Amanhã você saberá mais sobre os detalhes da violência obstétrica, as dimensões físicas e psicológicas e as consequências para a mãe e o bebê. Partos no Brasil. Uma nova perspectiva. Apesar da forte campanha atual pela humanização do parto, a obstetrícia ainda é uma das especialidades mais violentas. 1 em cada 4 mulheres são vítimas de violência obstétrica no Brasil, segundo um estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo. As agressões vão desde toques invasivos até gritos e humilhações. No 4º capítulo da série Partos no Brasil, uma nova perspectiva, a repórter Tainá Roberta mostra as manobras para acelerar o parto e suas consequências físicas e psicológicas. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. A violência obstétrica é definida mundialmente como qualquer ato ou intervenção direcionado à mulher grávida e ao bebê feito sem o consentimento dela ou que afete sua saúde física, mental, sentimentos e preferências. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo revelou que as violências mais comuns são gritos, técnicas dolorosas, falta de analgesia e desatenção médica. A diarista Edna, mãe de 2 filhos, teve o primeiro em uma cesariana sem complicações, mas o segundo, com 14 horas de parto, não tinha abertura para a passagem. O plantão médico foi trocado e a equipe seguinte não assumiu o caso. Edna foi deixada sem atendimento. A espera pôs a vida da criança em risco e, por esse motivo, o parto foi feito por fórceps, ferramenta parecida com uma pinça. Me levaram para a sala de parto, não me falaram nada, eu fiquei sabendo que foi FOSP porque eu escutei as próprias enfermeiras falando. Edna conta que em trabalhos de parto complicados como o dela, com ou sem autorização, o fórceps é utilizado, mesmo que haja consequências. Eu tive um sério problema na bexiga e depois eu também tive que fazer a retirada
do colo do útero, porque devido aos ferros que eles colocam lá dentro para puxar a criança, machucaram o meu colo de útero. A diarista foi aconselhada por uma médica a procurar a justiça. Desistiu por achar que não daria em nada. A violência obstétrica, apesar de constante, é pouco denunciada. No caso de Tia Rodovalho, de 33 anos, logo em seu primeiro parto, foi submetida à chamada manobra de Chrysler. Nessa técnica, a parte superior do útero é pressionada para acelerar a saída do bebê, qual pode levar ao deslocamento da placenta e à fratura de costelas, como aconteceu com Tia, que teve 2 costelas quebradas e um trauma psicológico. Quando eu engravidei a segunda vez, eu busquei uma rede privada e meu médico era um médico particular que foi capaz de realizar um parto normal no hospital, mas um parto normal muito mais respeitoso, muito mais condizente com aquilo que eu imaginava que seria um parto natural. Mas mesmo assim, eu sofri episiotomia, que hoje é considerada uma violência obstétrica desnecessária. A história de Thier aponta que irregularidades existem tanto no sistema privado quanto público. Só com a episiotomia, o corte feito em tese para facilitar a passagem do bebê, o Brasil tem taxa de 43,5% a mais do que recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Na episiotomia é relatado ainda um procedimento adicional, conhecido como ponto do marido, onde o médico dá um ponto a mais na sutura, sem base científica alguma, para que a vagina fique mais apertada para a relação sexual. Em janeiro de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que obriga os hospitais a informar as grávidas sobre o direito ao acompanhante. O acompanhamento já era permitido por lei, mas a informação nem sempre estava disponível. A falta de preparo dos médicos e enfermeiras na hora de lidar com as pacientes foi comprovada por Valéria dos Santos em seus 2 partos. Quando você sai da sala de cirurgia, né, o que te separa de uma maca para outra são box. E você ouve. Do meu lado ficou uma moça que tinha tido cesárea. E ela, isso dói. Enfermeira, isso dói. A enfermeira veio e falou, você cala a boca. Você não precisa ficar gritando e fazendo escândalo. Dói mesmo. É só você ficar quieta que vai parar de doer. A dor que ela estava sentindo era a mesma que eu estava sentindo. Valéria não teve direito a um acompanhante. Para garantir que o atendimento da esposa fosse bom, seu marido levou bombons para as enfermeiras. A psicóloga Cleusa Sakamoto diz que a própria posição da mulher no parto causa dificuldades por ser contra a gravidade. A posição do parto, ela é benéfica para o médico obstetra, não para a mulher. Uma vítima de violência obstétrica pode relacionar o sentimento de pânico ao filho recém-nascido. Para Cleusa, a recuperação do trauma dependerá do apoio familiar. Isto, sem dúvida, vai trazer uma lembrança, né, e uma experiência que vai demandar um entendimento e até, digamos, uma necessidade, né, de compreensão. Além disso, a violência obstétrica pode estar relacionada à depressão pós-parto em vítimas com uma pré-tendência à depressão. Em países como Argentina e Venezuela, a violência obstétrica é considerada crime cometido contra as mulheres. Nestes países, a violência deve ser prevenida, punida e erradicada. De São Paulo, Tainá Roberta, para a Rádio Fapcom. No 5º e último capítulo da série, serão apresentadas as formas de denúncia da violência obstetrícia. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. Cerca de 70% de tudo que o Ministério Público realiza em processos de erros médicos são obstétricos. Foram registradas 53 denúncias de violência no Brasil nos últimos 2 anos, sendo 3 delas só no estado do Amazonas. Estudos mostram que 64% das mulheres entrevistadas não tiveram acompanhantes e 15,4% não sabiam deste direito. Na 5ª e última reportagem da série Partos no Brasil, uma nova perspectiva, a repórter Júlia Prado apresentará as formas de denúncia sobre violência obstétrica no Brasil. Partos no Brasil, uma nova perspectiva. A Câmara Municipal de Curitiba sanciona no início deste ano Lei contra a Violência Obstétrica. O projeto de autoria do vereador Edmar Colpani, PSB, tramitava desde 2014 e não impõe punições, já que o município não tem poder para isso. A ideia é divulgar as regras sobre o que pode ou não ser feito com as gestantes antes ou durante o parto. Assim, hospitais e maternidades precisarão ter cartazes com divulgações sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal. Segundo o documentário A Dor Além do Parto, o número de denúncias desse tipo de violência é muito baixo. Das entrevistadas, apenas uma denunciou o ocorrido. Nos últimos anos, a divulgação da violência nos partos gera muita polêmica. As normas hospitalares são antigas e as práticas ainda são permitidas. Em entrevista para o documentário A Dor Além do Parto, o promotor de Aulas Ribeiro apontou quão alarmante é a situação.
Obstetrícia é mundialmente a especialidade médica com maior número de ocorrências de infrações, quer na lesão corporal, quer nas mortes. Ou seja, 70% de tudo que o Ministério Público processa em matéria dos chamados erros médicos estão especificamente nessa especialidade que é a obstetrícia. O doutor ressalta que o problema também é a falta de informação. A advogada Carolina Gerassi, capacitada pela Associação Artemis, diz que a denúncia é pouco realizada por conta da dificuldade de ser notada pela vítima ou até mesmo pelo profissional. Segundo a advogada, há um discurso implícito que normaliza os traumas. Mas, nos últimos anos, a preocupação com casos de violência contra a mulher tem sido foco de muitas discussões. Vem observado, mundialmente, é uma maior preocupação, uma crescente preocupação com relação à mortalidade materna e de neonatos relacionadas com práticas protocolares, né, da medicina obstetrícia, e também preocupação com o empoderamento feminino, um discurso de apropriação do próprio corpo e dos processos naturais do parto como dignificante, né, para a parturiente e até para o próprio bebê. A advogada, formada no curso de doulas do Gama, ressalta os meios de evitar a violência. Uma delas é a elaboração do plano individual de parto. O plano é uma declaração da mulher em que nele são colocadas o que a gestante quer no parto e os cuidados com o recém-nascido, além de tudo que ela achar importante, desde o atendimento à exigência de um acompanhante em todo o processo do parto. No município de São Paulo, a Lei Municipal número 15.894 de 2013 prevê a elaboração do plano individual. Dado que tal documento seja entregue ao obstetra e ao hospital, mediante assinatura de recibo, ocasião em que o profissional vai discutir com a gestante esses termos. Essa conversa é muito importante para que a gestante seja informada de ressalvas da própria equipe que vai atendê-la, né, no parto e de eventuais procedimentos que possam se fazer necessários, viabilizando assim o consentimento esclarecido por parte da parturiente, ao invés de uma situação de vulnerabilidade da mesma. A advogada deixa claro que se o médico não aceitar esse plano, ela já tem o indício de que sua vontade pode não ser levada em conta pela instituição, o que pode gerar uma violência obstétrica. A maioria das denúncias não são feitas pela falta de provas que comprovem a violência. Para conseguir realizar as queixas, as vítimas podem optar por pagar um advogado e processar o médico ou instituição por danos civis, efetuar a denúncia na ouvidoria do hospital, maternidade ou casa de parto e pode ser através do Ministério Público. No caso da instituição ser pública ou conveniada ao Sistema Único de Saúde, a denúncia pode ser feita através do telefone 136, pelo site do Ministério Público da Saúde ou enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde do Estado ou município em que a gestante mora. Júlia Prado, de São Paulo, para a Rádio Fapcom. Partos no Brasil. Uma nova perspectiva.